Graça e paz, meus amados e queridos irmãos. Eu sou Sinclair, chamado pastor segundo a vontade do Senhor nosso Deus, em Cristo Jesus. Estamos nesta noite, queridos, dispostos diante do Senhor a estudar a palavra de Deus e a trabalhar sobre a temática: o que acontece, para onde a alma da pessoa vai depois que ela morre. Nós vamos estudar isto, nós vamos compreender isso através da Bíblia Sagrada de uma forma assim especial, ok? E vamos orar, que é importante. Antes de nós começarmos esse estudo, é importante que a nossa casa esteja coberta pela graça, pela misericórdia de nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nos encontramos na presença do Senhor. Humildemente estamos aqui porque precisamos de Ti. Precisamos conhecer ao Senhor. Este é o desejo do nosso coração nesta noite. Desejamos conhecê-lo, desejamos conhecer o poder da Sua ressurreição, desejamos conhecer e participar com os Teus sofrimentos, Pai, conformando-nos com o Senhor em Sua morte e ressurreição. Sem o Senhor, nós somos nada. Sem o Senhor, nós não podemos caminhar nem um passo sequer, Pai. Somos miseráveis, Senhor. Somos pecadores. E estamos em Tua presença, ó Deus Santo, Deus puro, Deus tremendo e Deus maravilhoso. Estamos aqui no nome de Jesus, juntamente unindo a nossa fé com muitos milhares de irmãos espalhados aqui na América do Sul, muitos na América do Norte, outros na América Central, outros na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, na Oceania, Pai, no Mar Glaciar Ártico, no Mar Glaciar Antártico, outros também espalhados no continente africano, aonde, meu Deus, as redes sociais alcançam a vida dessa pessoa, meu Pai. Oramos para que a palavra do Senhor chegue a ela. Oramos para que o Teu Espírito, Senhor, o Espírito da verdade, o Espírito Santo Consolador, que Ele nos console nesta noite, que Ele nos guie a toda a verdade, tudo aquilo que nós precisamos saber, conhecer, acerca, meu Pai amado, da imortalidade da alma, Senhor. Será que a alma morre, Pai? Será que a alma desce para, ó meu Deus, o sepulcro, para a cova, Senhor? Há muito ensinamento, meu Deus, errado acerca da doutrina da imortalidade da alma, Senhor. Muitos aniquilacionistas declaram, meu Deus, que a alma morre. Os materialistas também dizem as mesmas coisas. Mas o que a Tua palavra nos diz, Senhor? O que o Senhor deixou como regra de fé para os Teus discípulos? Isso é o que nós precisamos, meu amado e querido Espírito Santo, aprender. Por isso, humildemente, Senhor, estou aqui na Tua presença e peço como Teu servo, Pai. Dai-me graça, dai-me sabedoria, dirija-me, Senhor amado, para fazer aqui a exposição da Sua palavra bíblica, teológica, meu Deus, de forma literal, de forma, meu Deus amado, escriturística, Senhor querido, de forma bíblica, Pai, para que a nossa fé não se baseie no homem, Senhor, porque não estamos neste mundo para agradar aos homens. Não, Senhor. Nós estamos neste mundo para agradar a Ti, para vivermos para Ti e para sermos uma bênção em nome de Jesus. Por isso, Pai, eu peço a Ti, Espírito Santo, toca na vida deste meu irmão,
Toca na vida dessa minha irmã. Visita ela agora, meu Pai, com o poder do Teu Espírito Santo. E transforma essa pessoa, meu Deus, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo vida em nome do Senhor Jesus Cristo. E que esta pessoa tenha os olhos do seu entendimento iluminados pelo poder do Teu Espírito Santo. Porque não há como, Senhor, nós conhecermos o Evangelho se não for através do Teu Espírito Santo. Meu Deus, a Tua palavra nos fala que aquilo que os meus olhos não viu, o meu ouvido não ouviu, e o que não subiu ao meu coração, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelará pelo Seu Espírito, porque o Espírito do Senhor, Ele prescruta todas as coisas. Ele conhece e entende tudo o que acontece. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. O Senhor é Deus. Por isso estamos aqui, Pai, com os nossos corações inclinados para a Sua palavra, pedindo-lhe graça, misericórdia, pedindo-lhe direção, para sermos um com o Senhor, assim como o Senhor é um conosco, Pai. Assim nós oramos e desde já nós Te agradecemos, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe. É muito bom nós estarmos aqui para começar esta aula. Eu te convido para você abrir a tua Bíblia Sagrada, por favor, no Evangelho escrito a Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 10, verso de número 28. Espero você pegar a tua Bíblia e vamos caminhar fazendo essa leitura. E anota aí esse texto. Diz assim a Bíblia Sagrada: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Amém, queridos? Glória a Deus. O que esse texto sagrado nos passa a ensinar? Jesus estava aqui trazendo uma palavra de ânimo aos seus discípulos. Então, nesse momento de animá-los, o Senhor trouxe a eles um assunto muito importante para nós nos dias de hoje. Não temas os que matam o corpo e não podem matar a alma. Você talvez esteja perguntando, pastor, então só aqui Jesus está dizendo que se alguém der um tiro ou morrer de alguma coisa, ele mata o corpo e não pode matar a alma? Mas a alma e o corpo não são a mesma coisa? O espírito não é a alma? A alma se separa do corpo? Existe, após a morte, a alma que fica penando, fica vagando por aí? A alma, ela desce à sepultura ou somente o corpo desce à sepultura? Quando alguém morre, pastor, para onde esta pessoa vai? Jesus está dizendo aqui que eu não devo me preocupar com quem mata o corpo e não pode matar a alma. Ele diz, antes temei aquele que pode destruir, fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Nos dias atuais, nós vivemos muito temerosos acerca do dia de amanhã. Nós andamos ansiosos, andamos preocupados, andamos rodeados de pessoas também que têm as mesmas expectativas, né, emocionais, sentimentais e até psicológicas. Vivemos num mundo onde as mídias e as redes digitais, eles alimentam a mente das pessoas com tanta morte. De novembro de 2019 para cá, depois que o Covid assolou a China e vem assolando as nações, muitas pessoas têm medo de morrer.
Muitas pessoas que eram avarentas, que eram cobiçosas, arrogantes, prepotentes, que virava a cara para sua família, que desprezava os amigos, que dava só valor ao materialismo, aquilo que tinha que se pegar, tinha que se ver, tinha que se tocar. Essas pessoas passaram a temer a morte, passaram até a se questionar acerca do que seria. Só um momento, irmãos, caiu aqui. Acerca do que seria realmente viver uma eternidade num lugar que elas não sabem para onde vão depois que morrem. Então, muitas pessoas estão vivendo esse medo da morte, esse medo do inferno. E Jesus está dizendo que muitas pessoas tinham medo daqueles que matavam as pessoas. E Jesus está dizendo, não tenham medo dessas pessoas que podem matar o corpo. E Jesus está dizendo que não pode tocar na alma, não pode matar a alma. Então o homem, quando ele, na sua ignorância, tira a vida de alguém, ele está matando o corpo. A alma que habita naquele corpo, a alma, ela é inânime, é a parte que ela é imortal, é a parte inanimada do homem, é a parte invisível que governa todas as nossas emoções, governa toda a nossa percepção do mundo exterior. Ela é quem nos dá um entendimento de como nós podemos sentir este mundo exterior num campo metafísico bem diferente daquilo que a gente sente hoje através da nossa fé. A gente sabe que com o corpo nós podemos, através dos 5 sentidos, ter percepções. Quando comemos uma coisa, quando cheiramos uma coisa, quando pegamos uma coisa, quando ouvimos e vemos, nós passamos pelo olfato, pelo paladar, pelo tato, pela visão, pela audição, e nós começamos a transitar pelo campo dos sentidos e a nossa alma começa a ter a percepção do mundo exterior através do corpo. Mas a nossa alma não consegue ter a percepção do mundo espiritual. Somente através do nosso espírito, em contato com o Espírito Santo, nós passamos a compreender de forma vertical a representatividade de quem é Deus para as nossas vidas. Um homem jamais ele conhece a Deus pelo seu entendimento. Nunca o homem, como diz no Salmo 53, não há sobre a terra ninguém que busque a Deus e que saiba que Ele existe e se volte para Deus. Então, a percepção do homem é o que diz Romanos, capítulo de número 3, verso 23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, todos estão mortos no pecado. Desde Adão, quando Adão morreu, espiritualmente, ele trouxe sobre si a morte física. Então, através dessa morte física, toda a pessoa que nasce, ela está destinada a morrer. Porque a morte, ela é uma consequência do pecado. Eu percebo que quando as pessoas veem aquelas crianças morrendo, bebezinho, o bebezinho morreu inocente, não tem pecado. Ao contrário, se ele não tivesse pecado, ele não morreria. A gente fala de inocência porque talvez no nosso entendimento essa criança não teve contato com o mundo exterior, não teve contato com informações como nós temos. Mas se ela morreu, já é fruto da própria natureza decaída, que é o pecado. Porque se ela não morresse, ela não passaria a viver sobre o jugo do pecado. Mas todos aqueles que nascem, eles estão destinados a morrer. Por causa do quê? Do pecado. E a Bíblia diz em Romanos 6, verso 23, porque o salário, o pagamento do pecado é a morte, mas o dom gratuito
dada aos homens vem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós precisamos compreender isto, que quando as pessoas morrem, elas morrem porque existe uma vontade soberana impetrada na vida delas, mas também é uma consequência do pecado. E isso nós precisamos ter claramente em nosso entendimento. Amém? Então, quando uma pessoa ela morre, Jesus está dizendo aqui que a sua alma, ela permanece viva. Ele diz: tema primeiramente aquele que tem o poder de destruir a alma e lançar tanto ela como o corpo no inferno. Então o inferno existe, pastor? Claro que existe. O inferno é um assunto que nós vamos trabalhar mais adiante no ensinamento de hoje, mas o inferno ele existe e nós precisamos compreender isto. E a primeira pergunta que nós devemos saber é: o que é a alma? A alma é um termo no hebraico que significa nefesh. O que é nefesh? É a mesma coisa que no grego significa psique, que é o ser, é a vida, ou a criatura. Se a gente for olhar hoje no Aurélio, a gente, quando observa a alma, a palavra alma tem diversos significados. E isso não é diferente do tempo quando a gente observa as traduções gregas e hebraicas, por causa da palavra polissêmica. O que é uma palavra polissêmica? Ela tem diversos sentidos. Então a alma pode ser o ser, a pessoa, a criatura, a vida da pessoa. Os gregos chamam de psique, que é a própria vida, a própria pessoa, o próprio ser da pessoa. E isso nos faz entender de que estamos falando de uma pessoa viva, de um ser vivo. E esse espírito no qual, no grego, a gente compreende que é pneuma, e no hebraico, ruach, esse termo significa, por ser uma palavra polissêmica, significa espírito, vento, fôlego, sopro de Deus. E isso a gente vê quando vamos lá para Gênesis, capítulo de número 2. Por favor, anote aí, por gentileza. Olha que diz o texto sagrado em Gênesis, capítulo 2. Nós vamos pegar aqui. Melhor ainda, queridos, vamos ver isto. Isso mesmo, 2, verso de número 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então, a partir desse texto, nós compreendemos que o homem, ele primeiramente foi feito de uma matéria composta por elementos da terra. Quando você busca na tabela periódica e nos elementos que compõem a matéria do homem, ele tem os mesmos elementos que você encontra na terra. Por isso que quando o homem peca, aqui em Gênesis 22, e a Bíblia Sagrada nos fala no capítulo 3, no verso de número 19, diz assim: que do suor do seu rosto comerás o teu pão até que se tornes a terra, porque dela foste tomado, pois é pó, e ao pó tornarás. Gênesis 3, verso 19, já diz que o homem ele foi tomado de um elemento da terra. E ao pecar, o homem cometeu o primeiro pecado, que encontra-se no capítulo 3, do verso 6 ao verso 7, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Verso 7, então os olhos de ambos foram abertos, e perceberam que estavam nus, juntaram-se, pois, folhas de figueira, e cobriram-se. Então, quando o homem peca, a Bíblia fala sobre 3 tipos de morte. Aqui nós vemos impetrado a primeira morte. Que morte que é? A morte espiritual.
Porque esse mesmo texto de Gênesis 3, no verso 3, olha que fala: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerás dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aqui está dizendo para que não haja rompimento, para que não haja uma separação do homem para com o seu Criador. Então, Adão e Eva tinham sido muito bem orientados que se eles, que não foram criados para a morte física, muito menos para a morte espiritual, muito menos para a terceira morte, que é conhecida em Gênesis, em Apocalipse 22, como sendo a morte eterna, a separação eterna, o homem não foi criado para isso. Mas aqui o texto está dizendo, meus irmãos, Deus estava dizendo, não coma, porque quando dele comer, você vai morrer. Aqui está dizendo de uma morte que ela é totalmente espiritual, não é uma morte física. A gente vê que quando Eva comeu no verso 6, no verso 7, no 8, Deus ele passeava no jardim do Éden e perguntou, cadê você, Adão, cadê você? E Adão e Eva se esconderam. Eles comeram e não morreram fisicamente, mas eles quebraram a sua conexão com Deus. O pecado, ele faz isso. Quando a pessoa peca, ele primeiro quebra toda aquela conexão, aquela relação que o homem tem com Deus. Por isso que o pecado é um ato deliberado do homem de um estado de rebeldia, na qual é uma relação que ele tem contra o próprio amor de Deus, contra os princípios de Deus, contra os padrões de Deus, e ele acaba perdido, vivendo como quer e recebendo a própria paga do seu próprio trabalho. Recebe o salário do pecado, que é a morte. E morte o quê? Morte espiritual. Depois, quando a gente percebe aqui nesse mesmo texto, Deus fala sobre a morte física, que está lá em Gênesis 3, do verso de número 19, que nós lemos: do suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, pois é pó, e ao pó retornarás. Então nós precisamos entender que depois que ocorreu a morte espiritual, Deus aplicou a morte física. E Deus falou assim, olha, Adão, disse na Trindade, Adão é conhecedor como nós. Só não tem eternidade, imortalidade, a sua imortalidade, porque ele não comeu e não imortalizou o pecado, porque ele não comeu da árvore da vida para se tornar eterno. Então, Deus acabou expulsando tanto Adão como Eva do jardim do Éden, porque ele já estava sentenciado, ele morreu espiritualmente e agora estava sentenciado à morte o quê? Física. E aí nós vamos entender que quando uma pessoa ela morre, a sua alma ela é eterna. Ela não desce à cova. Sua alma não desce ao caixão. O que desce ao caixão é uma matéria. Quando a gente encontra na Bíblia e dormiram no Senhor, está dizendo sobre uma posição que a pessoa tem, que é dormir. Quando alguém morre, ela está numa posição que, como se fosse alguém dormindo, ela está deitada. Então, aqueles que dormem no Senhor é a morte física. Agora, para onde vai, pastor, essa alma? E a questão, pastor, da morte, que o senhor diz que tem uma terceira morte, porque a morte espiritual nós já vimos, a morte física nós já vimos, e essa morte, pastor, que ela fala sobre a morte eterna, onde que ela se encontra-se? Vá lá comigo, por favor, em Apocalipse, capítulo de número 20, vamos ver isso, por gentileza, que é muito importante nós entendermos sobre essa morte o quê? Eterna. Apocalipse 20, por favor, e vamos lá, aqui, para o verso de número 12 em diante, ó. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Achou-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas
que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. O mar entregou os que nele havia, a morte e o além. Existe o além, que deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Aqui é o julgamento dos ímpios, daqueles que morreram no estado de desobediência, que é um relacionamento contrário a Deus, que é o pecado. É um ato deliberado em desobedecer a Deus e recusar e rejeitar a salvação prometida a todo aquele que crê através de Jesus Cristo. Então a pessoa recusou Jesus, não quis saber de Jesus e morreu. Quando ela morre, se ela morreu no mar, o seu corpo desceu à sepultura, mas aonde? No oceano. E ela desapareceu ali, não tem como mais achar o seu corpo. Deus a sepultou no fundo dos oceanos. Quando a pessoa é sepultada numa terra, ela desce à cova, se cavam buracos e sepulta aquele amado, aquela pessoa que faleceu. Então seu corpo desce. Então diz que tanto a morte como o além, como muitos falam, puxa o além, lugar onde morreu, vão devolver esses mortos para serem julgados segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no fogo, no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então aqui está dizendo para nós de uma morte o quê? Espiritual, uma morte eterna. Uma morte onde o corpo da pessoa se liga ao seu espírito e ela é condenada, porque o nome dela não estará escrito no livro da vida e ela vai ser eternamente sentenciada à segunda morte. Então nós temos a primeira morte, que é a morte que todo mundo nasce e com ela, porque todos pecaram, estão destituídos, né, da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Mas quando a gente reconhece Jesus, o Senhor nos tira desse estado de morte e nos traz para a sua maravilhosa luz, nos traz para o seio de Abraão, para a eternidade, e passamos a viver plenamente com o Senhor. Amém? E tem a morte eterna, que é aqueles que, quando o Senhor julgar os vivos e os mortos, vai julgar tanto aqueles que o Senhor há de levá-los consigo no arrebatamento da igreja, e aqueles que também o Senhor vai julgá-los no último instante, quando Ele for no seu trono branco, e julgar todo mundo, conforme diz lá em Apocalipse capítulo 22. Então nós precisamos entender que a alma, ela é imortal. Há uma diferença, pastor, entre a alma e a mente? Claro que sim. A alma, ela é o centro das nossas emoções, vontades, pensamentos, processos mais abstratos, onde fica o nosso subconsciente. E a mente é onde ela processa todas essas informações em nosso cognitivo e traz toda essa percepção para a realidade e se comunica com os nossos sentimentos e as nossas emoções. A alma, ela sente, a alma, ela é capaz de sentir o que os nossos olhos não veem. Por isso, nós devemos dar muito mais importância à nossa alma. A nossa alma consegue perceber como nós estamos. Por isso que um espírito alegre aformoseia o rosto, dizem Provérbios, mas um espírito, uma alma triste, adoece todo o seu corpo. Tem pessoas que adoecem porque a sua alma está angustiada, a sua alma está com medo. Puxa, não quero, pastor, pegar um transporte público porque eu tenho medo de pegar Covid. Ah, pastor, eu não quero nem sair de casa. Eu fico pensando, irmãos, nos problemas psicossomáticos que as pessoas terão após esse momento de pandemia, que vão surgir, vão se desdobrar e se descortinar nos decorreres dos próximos anos. Elas vão começar a perceber o quanto a sua alma foi tão oprimida, foi tão assolada por tanta informação negativa, que ela vai ficar com medo da morte. Mas eu tenho aqui uma notícia abençoada para te dizer: não temas aquele que mata o corpo, não temas ao Covid, que pode assolar e oprimir o teu corpo. Não tema isso. Tema antes aquele que é Deus, que é o nosso Senhor Jesus,
que pode tanto lançar a alma como o corpo lá no inferno. Amém? Tema este, eu digo a vocês em nome de Jesus. A mente, ela incorpora todo esse processo, como eu disse, de inteligência, a parte sensível do homem, a parte de entendimento. Isso é muito importante. Porque o homem, ele é um ser tricotômico. O que é tricotomia? Existe a dicotomia e a tricotomia. A dicotomia, ela está associada a um pensamento dualista, que a alma e o corpo é uma coisa, a alma e o espírito é uma coisa só. Mas na tricotomia paulina, vista em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, Paulo começa a dizer, vamos lá, por favor, Tessalonicenses, capítulo de número 5, 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Olha o que Paulo diz aqui, que é muito importante para nós termos uma compreensão bíblica deste ensinamento. Então vamos lá, 1 Tessalonicenses 5 aqui. Diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele fala do nosso espírito primeiro, da nossa alma segundo e do nosso corpo. Esta tricotomia nos ensina que é bem diferente do que a tricotomia da mente humana ensina. Ou a pessoa fala assim, não, mas você está errado porque eu sou corpo, alma e espírito. Então ela alimenta primeiro o corpo, em segundo alimenta a alma e por último alimenta o espírito. Mas na teologia e doutrina paulina, não é isso que acontece. Paulo está dizendo, todo o vosso espírito, alimente o vosso espírito, em primeiro lugar, alimente a vossa alma e alimente o vosso corpo em terceiro lugar. Sejam plenamente irrepreensíveis, sem condenação nenhuma, sem julgamento nenhum, para a vinda, a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que nós precisamos aqui guardar. O próprio pastor Elienay Cabral, que é um pastor de ensino teológico pela CPAD, é um dos pastores mestres da área de escola bíblica dominical. Ele fala claramente sobre isto. Ele traz para nós que o corpo, que se chama-se basar, e grego significa soma, ele é feito de elementos químicos da terra. E a parte tangível e visível e temporal dos homens. O corpo é a parte que se separa na morte. Olha que interessante, quando a pessoa morre, o corpo vai para um lado e a alma vai para o outro. Já sei, pastor, a alma vai lá para o inferno. No inferno tem dois compartimentos, né, pastor? Tem o Hades e tem o Seul. Não, irmãos, essa ideia grego-helenística, ela não é bíblica. Jamais o inferno tem dois compartimentos onde ficam os justos e os ímpios. Isso não existe. O inferno é um lugar de tormento para todos aqueles que viveram na rebeldia, que viveram na descrença e rejeitaram o amor de Deus e recusaram-se a conhecer a Deus, e aqueles que morreram tanto no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Quando alguém morre, eles morriam no Antigo Testamento pela fé no Cristo que havia de vir. Então eles foram para o céu. E nós morremos pela fé no Cristo que veio e vamos para o céu. Não tem essa questão de que você vai para um lugar, espera um tempo, depois existe um arrebatamento secreto para depois ter uma outra vinda para os homens serem o quê? Julgados. Não tem nada disso, irmãos. Quando você morre pela fé em Cristo Jesus, você vai para o céu imediatamente, como aquele bandido na cruz disse: Senhor, lembra-te de mim, em Lucas 23, quando vieres, ou algumas traduções, entrares no teu reino. Jesus, aqui nem eu sabia que existiria a vida após a morte para ele. E Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem não foi batizado,
não tomou Santa Ceia, não deu dízimo, nada, morreu crendo em Jesus e hoje permanece vivo e adorando a Cristo na glória, meus queridos. Olha que coisa linda. E muitas vezes as pessoas colocam termos para que as pessoas creiam e sejam salvas. Ah, tem que dar o dízimo, tem que dar isso, tem que ser batizado, tem que ser aquilo, tem que tomar a ceia. Irmãos, nós somos salvos pela fé na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos salvos pelo amor, pela graça, misericórdia e o poder da palavra de Jesus que nos convenceu do juízo, do pecado e da justiça, e nós vamos morar com Jesus Cristo. Amém? Então isso tem que ficar muito claro para nós. A alma, segundo Nenai Cabral, ela, sem um corpo, ela é inerte. Por isso que quando você vê num sepultamento, numa cerimônia fúnebre, você só vê o corpo gelado, sem a alma, sem a vida da pessoa. O espírito se voltou para Deus, mas a alma da pessoa está ali. Quer dizer, o corpo está ali, mas a alma da pessoa ou foi para Deus ou ela foi para o inferno. Esta é a realidade. Isto significa que uma pessoa, quando morre, ela tem que ter plena certeza que se não há salvação em nenhum outro nome, que somente no nome de Jesus, crendo nele, nós somos salvos, então não adianta fazer nenhum tipo de ritual, nenhum tipo de prática, achando que ajudando as pessoas, mas não se arrependendo dos pecados, se voltando para Deus, ela vai ter méritos para ser salva. Nenhum mérito foi dado aos homens. Todo mérito e glória é de Cristo Jesus. Foi Ele quem morreu, foi Ele quem padeceu, foi Ele quem sofreu, foi Ele quem morreu para nos salvar desse lamaçal do pecado, desta vida de escravidão, e nos garantiu que nos daria vida e vida com abundância. Por isso, ele diz em João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, meu querido. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Amém? Então, nós vamos aqui, primeiramente, entender aquilo que nós tínhamos já em mente, tá? A alma, ela é eterna? Sim, a alma, ela é eterna. Jesus mesmo disse, tema aquele que pode lançar a alma e o corpo no inferno. A alma, ela tem consciência depois da morte? Uma pessoa pode se lembrar depois que ela morreu, ela fica inânime, fica morta ali. Os aniquilacionistas, eles declaram que não, que quando a pessoa morre, ela dorme. E quando ela ressuscitar dentre os mortos, ela vai voltar a pensar daquele momento que ela morreu, que ela respirou agora, então ela vai voltar naquele lapso do tempo e vai voltar desde aquele momento ali onde parou aquele pensamento, como se fosse cortar uma gravação, espera, depois junta quando ela volta uma gravação com a outra, onde ela parou. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Olha que interessante, estou aqui com um livro, O Grande Conflito, que é de uma profetisa chamada Ellen J. White. Ela fala coisas assim, absurdas. Ela diz que a árvore, no capítulo 303 deste livro, que o tema é o que existe além do túmulo, olha o que diz aqui. A árvore da vida possui o poder de perpetuar a vida. Adão poderia ter continuado a gozar de livre acesso àquela árvore e assim ter vivido para sempre. Quando pecou, entretanto, foi despojado da árvore da vida e tornou-se sujeito à morte. A imortalidade perdida pela transgressão. Então ela diz que a imortalidade que ele tinha da sua alma foi perdida no momento que ele pecou. E olha que diz aqui ainda, ó, que o único que prometeu vida na desobediência foi o grande enganador.
E a declaração da serpente no Éden, é certo que não morrereis, foi o primeiro sermão pregado sobre a imortalidade da alma. Então ela está dizendo que quem foi o idealizador da imortalidade da alma não foi Jesus. Está dizendo que foi o diabo, o próprio pai da mentira, o próprio enganador. E diz, essa afirmação repousando apenas sobre a autoridade de Satanás ecoa nos púlpitos e é recebida pela maior parte da humanidade tão facilmente como foi pelos nossos primeiros pais. A sentença divina, a alma que pecar, essa morrerá. Ela está citando aqui Ezequiel 18, verso de número 4. É dada a significação. A alma que pecar, essa não morrerá, antes viverá eternamente. E está dizendo aqui, olha que situação. E ainda diz aqui, agora o príncipe das trevas representa a Deus como um tirano vingativo, declarando que ele mergulha no inferno a todos os que não lhe agradam e que, enquanto se contorcem em eternas chamas, o seu Criador olha para eles com satisfação. E ela diz ainda que isso é um ato de Satanás. Como pode as pessoas dizerem que Deus lança no inferno as vidas e fica assistindo? Essa ideologia de tormento eterno não existe. Irmão, isso é uma falha. Isso é um erro grave contra a veracidade do ensino sobre a imortalidade da alma. E ela ainda diz aqui, quão repugnante ao amor, misericórdia e justiça é a doutrina de que os ímpios mortos são atormentados no inferno eternamente a arder, e que pelos pecados de uma breve vida terrestre sofrerão tortura enquanto Deus existir. Olha que situação, ela está dizendo que é para se repugnar a doutrina de quando alguém morre, que não quer vida com Deus, não quer relacionamento com Deus, que ela vai para um lugar de tormento. Ela está dizendo que isto deve ser repudiado. E ainda chama, no capítulo 304, na página 304, a heresia do tormento eterno. Diz aqui, o mal tem sido promovido pela heresia do tormento eterno. A religião da Bíblia, repleta de amor e bondade, é obscurecida pela superstição e revestida de terror. Satanás tem esboçado o caráter de Deus em cores falsas. Nosso Deus misericordioso, Criador, é receado, temido e até mesmo odiado. As opiniões aterrorizadoras acerca de Deus, que são espalhadas ao mundo pelos ensinos do púlpito, têm feito milhões de céticos e descrentes. Está dizendo que o tormento eterno é uma das falsas doutrinas. Eu não vou nem continuar lendo isso daqui. Como alguém pode dizer isso? E na página 310 diz aqui ainda, a teoria da imortalidade foi uma das falsidades que o Roma tomou emprestadas do paganismo. E aí, é absurdo alguém pegar e dizer que a alma, ela não é eterna, que a alma, a pessoa pode pecar, a pessoa pode negligenciar a Deus, o seu amor, pode matar alguém, pode cometer qualquer tipo de ato que ela quiser, que não vai ter um lugar de tormento aguardando ela. Aqui está dizendo sobre o universalismo, ou seja, que tanto um homem ímpio como um homem justo, independente de ele crer em Deus ou não, eles vão ter o direito de irem para o mesmo lugar. Meu querido, me desculpa, mas isto é uma mentira satânica, é uma mentira diabólica destes aniquilacionistas, mortalistas e materialistas. O materialista, ele diz que não tem, que a alma morre junto com o corpo, que aí nasce uma vida e morre de novo, que não tem esta de que a alma vai passar a eternidade em um determinado lugar,
Queridos, isto é uma mentira muito grave de Satanás e seus demônios. Eu quero que você abra comigo, por favor, Ezequiel capítulo 18, verso número 4. Por favor. Está depois de Daniel. Ezequiel capítulo de número... Vamos abrir lá. Está antes de Daniel. Me desculpa. Antes de Daniel 18. Olha o que diz aqui. O tema do texto já diz: a alma que pecar, esta morrerá. Então aqui está dizendo, você vai perceber, tanto do sentido físico como espiritual. Olha o que diz aqui 18, verso de número 4. Pois todos são meus, tanto o pai como o filho são meus. A alma que pecar, essa morrerá. Quando a pessoa peca aqui, está de acordo com Romanos 3, verso 23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado, a recompensa, o pagamento do pecado é a morte. O pagamento de quem peca é morrer espiritualmente, quebra a conexão com Deus. E uma vez que essa conexão é quebrada, a pessoa ela se torna imperceptível, insensível para Deus. E quem quebra a conexão com Deus vai quebrar a conexão com seu próximo. Porque uma vez que o homem peca contra Deus, desrespeitando, vivendo numa vida de imoralidade e desobediência para com aquele que o criou, não pense você que ele vai manter uma relação com o seu semelhante de moralidade e de integridade, porque se ele quebrou com Deus, vai quebrar com os homens. Ele vai morrer eternamente. Ele vai negligenciar os dois modelos de relacionamento. Deus nos criou para nos relacionarmos primeiramente com Ele e depois com o nosso semelhante. Pode ter a plena certeza. Deus nos fala isso em 1 João, que ele nos fala lá, que como pode alguém dizer que ama a Deus e odeia seu irmão a quem vê? Olha como Deus nos fala aqui, que nós não adianta falar que você ama a Deus e odeia o teu semelhante. Se você odeia o teu semelhante, significa que você já está vivendo numa relação desconecta com o Pai há muito tempo. Não adianta falar que você ama a Deus, ajudando as pessoas, dando cesta básica, fazendo caridade. Isto não é credencial e evidência para falar que você ama a Deus. Muitos fazem isto apenas para serem reconhecidos diante dos homens, querendo ser ovacionados por eles. Mas, meu querido, a vida cristã vai muito além do que você ficar vivendo apenas de obras. Nós precisamos reconhecer que Deus nos ama, enviou seu Filho Jesus Cristo e nos deu uma promessa: todo aquele que nele crê não pereça, não vai morrer, mas vai ter vida eterna. Como Deus é maravilhoso, meus amados. E olha o que diz aqui, nós vimos apenas no verso 4 de Ezequiel capítulo 18. Olha o que diz aqui no verso de número 18. Seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, morrerá pela sua própria maldade. Está dizendo aqui, sabe do quê? Da morte física. Então, no verso 3, podemos aplicar, no capítulo 18, verso 4, podemos aplicar a morte espiritual, e no verso de número 18, como também no verso 21, se porém um ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Está dizendo aqui que ele não vai morrer, não vai ser sentenciado à morte, porque ele se voltou para Deus de todo o seu coração e agora está vivendo a liberdade espiritual para ser uma bênção para com o seu semelhante. Nós primeiro precisamos restabelecer uma conexão vertical com Deus,
para depois ter uma conexão horizontal com o nosso semelhante abençoada. Não adianta pensar na conexão horizontal sem primeiro pensar na conexão vertical. Amém? E aí nós precisamos entender isso. E a alma, pastor? Essa alma, Jesus disse que em Mateus 10, 28, ele disse que não devemos temer quem pode matar o corpo e não pode fazer nada com a alma. Ele falou que devemos temer aquele pastor que mata o corpo e pode jogar a alma no inferno. Pastor, e esse inferno? Que lugar é este, pastor? Onde fica esse lugar? Onde é o inferno? Só para nós entendermos aqui, irmãos, em Mateus, vamos lá, por favor, que é melhor. Fazemos uma breve ilustração aqui. Vamos falar sobre uma questão sobre o inferno, tá bom? Que é muito importante para nós entendermos aqui a confissão de Pedro no capítulo 16 de Mateus, verso de número 18. Ele está dizendo assim: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só para vocês terem uma base, Jesus estava aqui num lugar chamado Cesareia de Filipe. Estava a 150 quilômetros de Jerusalém. Era um lugar que o próprio Filipe, um dos filhos de Herodes o Grande, né, ele tinha... Era responsabilidade dele, naquela tetrarquia, tomar conta daquela região. Então, ali, eles tinham em Cesareia de Filipe um templo todo feito de mármore, de marfim, branco, coisa mais linda. Era um templo que Filipe dedicou à adoração ao imperador. E a intenção dele, neste momento, era estabelecer naquele lugar um lugar de idolatria. Então eles cultuavam ali o deus Pan, cultuavam ali que era metade bode, metade homem, metade bode, né? Então eles cultuavam esse deus e era totalmente rodeado pelo paganismo. Quando Jesus chega ali com seus discípulos, em meio àquela gruta enorme, onde se tinha uma cratera, uma profundidade, um poço enorme, escuro, onde você jogava alguma coisa lá dentro e não se ouvia quase barulho, porque ali, lá no fundo, na profundidade daquele buraco, tinha-se a nascente do Jordão. Então ali, muitos judeus consideravam aquela gruta, aquela caverna profunda, eles chamavam como as portas do inferno. Ali em Cesareia de Filipe, porque era rodeado de tanta idolatria, de tanta imagens, que Jesus, ele chega naquele lugar, onde as pessoas tinham medo de passar ele por causa da morte, e falava que aquele lugar eram os portões do inferno. Jesus estava dizendo aqui, para a igreja, para Pedro, olha, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava dizendo aqui, um medo da morte, um medo de você ser lançado aqui e nunca mais ser visto. Esse medo não vai prevalecer, não vai assolar a igreja. Jesus está dizendo que quando eu passo a crer nele e a viver para ele, o medo do inferno, o medo da morte, o medo da sepultura, o medo de ir para um lugar de tormento, jamais assolará as portas da igreja, assolará a igreja de Deus. Porque a igreja de Deus, que somos nós, eu e você que cremos em Jesus, o Senhor nos deu autoridade para viver a bênção do Senhor. Então, Jesus está aqui no meio daquela idolatria pandemônica, ele está dizendo aqui, diante de todos isto, eu sou maior. Aquele que crê em mim, eu que sou a pedra verdadeira, a igreja vai ser estabelecida sobre mim, e as portas do medo, da opressão, da morte, elas não vão assolar a minha igreja. Jesus está dizendo, meus irmãos, que diante desse Covid, desta pandemia que estamos olhando para tudo, nós podemos dizer abertamente com fé
que todas essas circunstâncias, elas não vão nos causar medo, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós cremos em Jesus Cristo. Amém, querido? Glória a Deus por isso. Mas vamos lá, vamos pensar. Amém? Depois de falarmos um pouco sobre isso, vamos pensar, a alma, ela tem consciência depois que morre? Claro que tem. Estamos aqui em Mateus 17, olha que interessante, que diz, na transfiguração, no verso de número 3, estando eles, apareceram Moisés e Elias falando com eles. Aqui, irmãos, o texto, Moisés e Elias já tinham morrido há muitos séculos atrás. E agora, na transfiguração de Jesus, Moisés e Elias aparecem no momento da transfiguração. Aparece a sua alma, o seu espírito falando diretamente com Jesus. Aqui a prova da imortalidade da alma. Eles estavam dialogando, conscientes, falando diretamente com Jesus. E alguns aniquilacionistas e mortalistas dizem que a alma perece, a alma morre. E aí a pessoa morreu agora, ela morreu com o último pensamento final. Quando ela, lá na eternidade, ressurgir para ser julgada, ela vai voltar desde o último pensamento dela e vai viver a sentença final. Isto não tem cabimento. É uma das grandes e maiores mentiras do pai da mentira, que é Satanás. Vamos, por favor, em Lucas, capítulo de número 16. Por gentileza. E aqui nós vamos entender claramente, se a alma, ela morre, para onde a alma vai? A alma tem consciência? A alma fica penando, vagando? Meu querido, não existe alma penada, não existe alma vagando. A Bíblia fala em Hebreus 9, 27, ao homem está estabelecido morrer uma vez só. Depois disso vem o juízo de Deus. Quando a pessoa ela morre, ela já vai para o julgamento. Ela já vai, passa por todo o julgamento e vai viver a eternidade com Deus, com Cristo. Já vai para a bênção do Senhor. E aqueles que eles não quiseram a Cristo vão para um lugar chamado inferno, que no grego significa Hades, que é o mundo dos mortos, e no hebraico significa Sheol, que é o mundo dos mortos, que tanto aqueles que não queriam a Deus no Antigo Testamento iam para o Sheol, e quem cria no Messias que havia de vir ia para o seio de Abraão, ia para o céu. Esta é a grande verdade bíblica. Amém, queridos? Então vamos comigo aqui, por favor, em Lucas 16, verso de número 19. Olha o que diz aqui. Façamos a leitura juntos, em nome do Senhor Jesus. Ora, havia certo homem rico que vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias no luxo. Havia também certo mendigo chamado Lázaro que estava coberto de feridas à porta daquele homem rico e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe. Olha o que diz aqui. Vinham lamber nas feridas. Os próprios cães vinham lamber nas feridas. Até o verso 21. No verso 22, morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, no mundo dos mortos, no Hades, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro junto dele. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou em tormento, atormentado nesta chama. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males. Mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso,
tem um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá. Respondeu ele: peço-te ao Pai que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que eles lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse o rico: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, se arrependeriam. Respondeu Abraão: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos volte à vida. Aqui Jesus não está contando uma parábola. Não é uma história. O que é uma parábola? É você contar verdades espirituais por meio de histórias do cotidiano que trazem o conhecimento espiritual de uma forma que todos passam a compreender. Então, parábolas são histórias do cotidiano contadas de uma forma por associação, que é chamada por histórias, que levam as pessoas a compreender aquilo que o seu orador, interlocutor, está querendo nos comunicar. Então, aqui Jesus está dizendo que haviam 2 tipos de pessoas. Havia o homem rico, que não cita o nome, e havia um homem chamado Lázaro, que significa em hebraico: meu Deus, Deus é o meu auxílio e é o meu ajudador. Então a Bíblia fala que esse homem rico, ele vivia regaladamente, esplendorosamente, só no luxo, só na pompa, só nos trajes finos, só andando assim de camelo, só com coisa glamourosa, só vivendo de status na alta classe da época, só vivendo do ter, do querer, do tocar, um homem hiper mega materialista, sem nenhuma intenção de se voltar para Deus, apenas se tornou o próprio Deus dele nas próprias riquezas. Então este homem, ele elevou à categoria de Deus todos os seus bens e todas as suas riquezas. Este homem vivia com este sonho de ter mais, de ter mais, de ter mais, e de estar sempre acima de todas as pessoas. Mas a Bíblia diz que havia um homem chamado Lázaro. Jesus faz questão de citar o nome dele, porque Lázaro significa Deus é o meu auxílio, ele é o meu ajudador. Lázaro, ele era um homem que era um homem cheio de chagas, cheio de enfermidades no seu corpo. Ele tinha um sonho. Lázaro queria ser socorrido pelo seu semelhante, queria ser ajudado por alguém que estava próximo dele, que tinha condições de ajudá-lo naquele momento de dificuldade que ele estava passando. Lázaro queria alguém que pudesse socorrê-lo no momento da sua amargura, da sua tristeza, da sua dor. Mas Lázaro, mesmo enfermo, mesmo cheio de chagas, ele até pensava: Deus, eu sei que um dia o meu sonho vai acontecer. E ele sustentou a expectativa de ser socorrido até o último instante da vida dele, porque ele tinha esperança em Deus. Ele sabia que Deus era o seu auxílio, que Deus era o seu ajudador. Então ele se manteve fiel. Até as últimas circunstâncias da sua vida, Lázaro se manteve fiel. Mas aquele homem rico não deu a mínima para ele. Fingia que ele nem existia, passava de largo, mudava de calçada, estava nem aí por causa de Lázaro. Mas a Bíblia Sagrada nos fala que Lázaro até desejava que aquele homem desse das migalhas do seu pão, do pouquinho, dos farelos do seu pão, porque ele queria comer. Estava morrendo de fome. E diz que até os cachorros lambiam suas chagas, de tão grave que era a sua enfermidade. Mas Lázaro permanecia fiel, crendo em Deus com todo o seu coração. Então um dia, diz a Bíblia no verso 22, que aqui nos fala sobre 13 versículos
Dos 13, desse versículo 19 a 31, 13 estão, dos 13, 2 estão direcionados a Lázaro e 11 estão direcionados a um homem rico. Olha que situação interessante. Os 2 versículos que falam de Lázaro, que é do 20 até o 22, diz que Lázaro morreu. Morreu naturalmente ali. Só que tem um porém. Todo aquele que crê em Deus quando morre, diz que o anjo do Senhor, os anjos levaram a Lázaro e o deixaram lá em Abraão, que é uma tipologia do céu. Lázaro foi para o céu, foi morar com Deus. O corpo de Lázaro desceu ao patos no grego, que significa sepultura, que no hebraico é keber, que é seu lugar de sepultura, de sepultamento, um lugar onde se descansa o corpo, onde a pessoa descansa. Então, quando a Bíblia fala sobre os que dormem em Cristo, fala que é a posição que a pessoa tem, que ela já dormiu, como se estivesse dormindo numa cama, ela está dormindo no Senhor, ela descansou no Senhor. Quando a gente vê, que a Bíblia fala sobre Eutico, que ele caiu depois que Paulo pregou, e quem abraçou a Eutico percebeu que ele estava sem vida, e Paulo fala, não, ele está dormindo, mas a alma está nele. Ele estava numa posição como de dormindo, ele tinha caído e ficou ali no seu corpo. E Paulo vem sobre ele e deita e diz, não incomodem a Eutico. Ele não morreu, mas está vivo. Olha que presença linda de Deus na vida de Paulo, que pela fé fez com que a alma, o espírito voltasse de Eutico para o seu corpo. E o nome de Jesus, naquele momento, ele foi glorificado. Olha que coisa linda. Então a Bíblia está dizendo que o próprio mendigo, ele foi levado pelos anjos. Plural, os anjos levaram aos céus. Mas o homem rico, que não queria nada com Deus, foi sepultado. E onde que esse homem foi aparecer? Onde a alma dele foi aparecer? Verso 23 diz, no inferno, estando em tormentos, sofrimento, lugar de horror, lugar de punição, lá no inferno, lugar onde a chama estava queimando ele ali. Ergueu os olhos e viu de longe a Abraão e Lázaro junto dele. Eu vou te dizer uma coisa, querida, a vida, ela não termina na sepultura. E também não há como ter uma segunda chance de salvação no inferno. Muitas pessoas pregam que Jesus, no lapso de tempo que ele morreu na cruz e na sua ressurreição nesses 3 dias, muitos dizem que Jesus desceu ao Hades, no inferno, pregou o Evangelho. Com certeza ele deve ter cantado no entendimento dessas pessoas aquele cântico, alma cansada virá, ó vem, alma cansada virá. Pregou o Evangelho e levou vidas para o céu. E outros ficaram ali. Você me perdoe, me desculpa. Como é que alguém morre e depois Jesus desce, prega o Evangelho lá no inferno, leva essas pessoas para o céu? Ou conta para as pessoas que teve vitória sobre a morte e vai para o céu? Queridos, isso não é bíblico. Isto aqui está virando quase uma pregação de purgatório, uma pregação de que se morrer tem o Evangelho da segunda oportunidade no inferno. Jamais isso aconteceu. Veja que quando Jesus morreu, diz, Pai, a ti entrego o meu espírito. Jesus foi para o Pai. Ele não foi para o inferno pregar para ninguém. Isso é uma teologia demoníaca, satânica e diabólica. Jesus, ele foi para o céu, querido, e estava ao lado do Pai constantemente. Olha o que diz o texto aqui, que aquele homem, o rico, ele passou a suplicar, pedindo que Abraão falasse com Lázaro, para que Lázaro, que diz aqui no verso de número 24,
Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que more na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Aquele homem, durante a sua vida, ele jamais deu atenção ao que Lázaro pedia. Lázaro pedia migalha, suplicava por apenas uma migalha. Mas agora aquele homem, depois que ele morreu, estava lá no inferno, ele passou a suplicar por migalhas de água, gotas de água, por Lázaro. Ele queria que Lázaro molhasse a sua boca com gotas de água. Queridos, entenda uma coisa. Aquele homem, ele tinha plena consciência, ele falava, a sua alma falava com Abraão. A sua alma falava, ele estava consciente disso. Até Abraão diz aqui no verso 25, porém, respondeu Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ao pássaro que Lázaro somente males. Agora ele é consolado e tu atormentado. Entenda que Lázaro tinha consciência, lembra-te, Lázaro, de que você em vida, ele falava assim, eu me lembro. Ele tinha plena consciência de que ele em vida não fez, sabe, com a sua vida um projeto para Deus. Ele desprezou a Deus e desprezou o seu semelhante. Ele recusou a Deus e ao seu semelhante. Então Lázaro estava sendo consolado agora e o próprio homem rico estava sendo atormentado, estava sendo julgado, sofrendo as penas das suas próprias escolhas e decisões. Mas olha que diz o texto ainda, que aquele lugar, o inferno, é um lugar de lembrança. O inferno é um lugar onde vidas começam a se lembrar de tantas oportunidades que teve, mas que rejeitaram, recusaram se voltar para Deus de coração. E Jesus está dizendo isso, nos ensinando aqui. Não é uma parábola, Jesus está contando uma história, um fato, sabe, histórico, trazendo isso para a sua igreja, para os seus discípulos. E olha o que diz aqui no texto, ó. Além disso, tem um grande abismo entre nós e vós, no verso 26, de modo que os que quiserem passar daqui para aí, não poderiam, nem os de lá passar para cá. Então, segunda coisa importante, o inferno é um lugar de separação. Separou, não tem como. É um lugar que a pessoa, quando ela morre, ela pode até, nesse lugar de tormento, ela vai contemplar um lugar que jamais ela consegue alcançar. Ali, aquele homem rico contemplou a Lázaro e a Abraão, ele tentava alcançar aquele lugar. É um lugar que jamais alguém que morre e rejeita a Deus, rejeita a palavra, rejeita a Cristo, rejeita o Espírito Santo, jamais poderá alcançar depois que morre. Ou você alcança enquanto estiver vivo, porque depois que morreu, não tem mais jeito. Esta é a verdade bíblica. Não tem mais jeito. Amém, queridos? E olha o que diz aqui no verso 27. Disse ele, peço-te, Pai, que o mandes à casa de meu pai. O inferno foi um lugar onde aquele homem pediu ajuda pela família. Mas mesmo que ele pedisse ajuda para a família, jamais seria uma ajuda, um pedido correspondido. Olha no verso 28. Pois tenho 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Lázaro sabia que o homem rico sabia que o lugar que ele estava era um lugar de tormento. E Lázaro sabia que os 5 irmãos que ele tinha tinham o mesmo comportamento que o dele. Olha que interessante. Agora o homem rico está pedindo para Abraão mandar Lázaro dar testemunho para os irmãos dele, para que os irmãos dele não vá para o lugar de tormento que o homem rico está. Não tem jeito, irmãos. Não tem como voltar atrás. Uma vez que o homem escolhe a porta larga, ele vai morrer
e não tem mais volta. O caminho é estreito, onde não levo nada desta vida. Caixão não tem gaveta. Caixão você não leva nada. Você morre e a traça come, a terra os bichos comem. O teu corpo, só quando for glorificado, que ele vai ser um corpo semelhante ao de Cristo. Mas Jesus mesmo disse, o próprio Deus disse para Adão, você vai voltar ao pó, porque da terra você foi tirado e você vai voltar ao pó. Mas e a alma? A alma ela é imortal. A alma temos que cuidar dela. Temos que endereçar, encaminhar a nossa alma para Deus, meus irmãos. Em nome de Jesus. Olha o que disse Abraão. Disse Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Ouça-nos. Disse o rico, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, se arrependeriam. Queridos, olha o que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui. Aquele homem, enquanto estava vivo, ele desprezou a lei de Moisés, ele desprezou os profetas. E agora, ele estava confiando que alguns que dentre os mortos voltassem e dessem o testemunho a seus irmãos, eles seriam salvos. Queridos, não tem essa de espiritismo aqui não. Não tem essa de pessoas voltando dos mortos para falar com familiares, não. Não existe isso. Isso é antibíblico. Isto não é bíblico. Olha o que diz o texto aqui, no verso de número 31. Abraão está dizendo aqui, ó. Respondeu Abraão, se não houve a Moisés e aos profetas, se não houve a palavra de Deus hoje, se não houve os pregadores do Evangelho, os profetas do Senhor, tampouco eles iriam acreditar se alguns voltassem dentre os mortos. Aquele homem, ele negligenciou tudo. Ele rejeitou tudo, mas não houve solução e salvação para ele. A sua alma estava consciente no lugar de tormento. E a alma fica consciente, pastor? Claro que sim. Olha em Apocalipse 6, verso 9. Por favor, abra sua Bíblia aí. Já estamos encerrando. Apocalipse 6, verso 9. Vamos ver o que diz o texto sagrado aqui. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E lhes foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haveriam de ser mortos, como também eles foram. Então o texto está dizendo que eles tinham consciência e se conversavam, se comunicavam, enquanto eles estavam aguardando ali debaixo do trono de Deus, o tempo de serem estabelecidos todos os juízos do Altíssimo. Então, meus queridos, vamos responder aquelas perguntas que nós vimos no começo, que é de suma importância para nós. Vimos o que é a alma, vimos que não existe alma penada, e a alma pode ser destruída. A alma, ela vai ser destruída. A gente viu isso em Apocalipse 22, quando o além, o mar e todo o inferno deram seus mortos, eles foram julgados. Eles foram sentenciados à segunda morte, que é a morte eterna. Eles vão ser sentenciados no Guiena, que era conhecido como Vale dos Filhos de Rinom, que era um lugar que ficava a sudeste de Jerusalém, que se sacrificavam no tempo dos reis déspotas de Israel, os seus filhos a Moloque. Então, se queimavam as pessoas ali e eram jogadas junto com lixo, com entulhos,
E até em Jerusalém se faziam isso nos tempos de Cristo Jesus. Muitos mortos não eram sepultados, eram jogados nesse lugar. Então Jesus, olhando para aquele lugar, chama esse lugar de Guiena, que é um lugar que ele chama em Apocalipse, um lugar o quê? Fogo eterno. Então a morte e o inferno, esse mundo dos mortos, vão ser jogados dentro do Guiena, onde foi lançado Satanás, a besta e o falso profeta, e todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida. Então, meus amados e queridos irmãos, nós precisamos compreender que a alma não desce à cova, a alma não vai para a sepultura. Quando alguém morre, ou você vai para o céu, se crê em Jesus, teu corpo é ele quem vai perecer, por causa do pecado, o corpo tem que perecer, né? E do mesmo jeito que o corpo perece para o justo, o corpo perece para o ímpio, mas o ímpio vai para o inferno, um lugar de tormento, consciente, pleno de tudo aquilo que ele perdeu, que ele deixou para trás, que ele rejeitou, que ele recusou e que ele desprezou conscientemente e deliberadamente. E a alma fica dormindo? Claro que não, querido. Não tem essa de alma fica dormindo, onde o lapso do tempo para e depois volta de novo, onde parou no último pensamento antes de morrer, no último fôlego. Isto são mentiras de Satanás e seus demônios. O importante para nós é voltarmos para Mateus 10, 28, encerrando a aula de hoje, entender. Jesus mesmo disse lá, vocês temem o que mata o corpo e não pode fazer nada para a alma? Entretanto vos digo, temei antes aquele que pode pegar a alma e pegar o corpo e fazer com que eles pereçam no inferno. Hoje, o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui compreendendo que Ele nos ama, que Ele tem o melhor de Deus para nós, que Ele é o melhor de Deus para nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, e por isso eles rejeitam deliberadamente o amor e a mensagem de Deus. Nós precisamos entender que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Que aquele que crê em mim, disse Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Ele mesmo disse em João 5, eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida, queridos. Aquele que nele crê, mesmo que esteja morto, viverá. Então te pergunto nesta noite, daqui para frente, o que você fará com a tua vida? Como está a tua alma? Você está ansioso, angustiado, com medo do Covid, com medo de tudo? Não tenha medo disso não, queridos. Tenha medo daquele que tem o poder de jogar o corpo e a alma no inferno. Temos que temer a Deus. Temer não é medo, temer é respeito a Deus e a sua palavra. Temos que ter respeito pela palavra de Deus, porque se nós desrespeitarmos a Deus e a sua palavra, não teremos a vida eterna. Amém? Eu quero fazer uma oração e agradecer a Deus por esse estudo abençoado e louvar a Deus por você que está conosco, estudando juntos, e vamos pedir para que o Espírito Santo possa levar esse estudo a muitas outras pessoas que precisam compreender, né, o que existe depois do túmulo, o que existe depois do sepulcro, o que há depois da morte. A vida dorme ou não? Como nós vimos hoje, a vida linda e abençoada e consciente para todo aquele que crê e permanece fiel, como Lázaro, ele foi ajudado por Deus, auxiliado pelo Senhor. Você será ajudado por Deus e auxiliado pelo Senhor nesse momento de pandemia e pode ter a certeza absoluta,
o Senhor é o teu pastor e você não precisa de mais nada. Tudo o Senhor tem te dado, o Senhor tem te abençoado, o Senhor te deu o Espírito Santo, o Espírito da verdade que nos guia toda a verdade, meus queridos. Amém? Eu sou o Sinclair, chamado pastor, segundo a vontade do Senhor nosso Deus, em Cristo Jesus. E o Senhor tem nos capacitado para estarmos aqui, trazendo neste momento esse estudo bíblico abençoado para você e para a sua família. Oremos, pois. Pai, obrigado por estarmos aqui, Senhor, neste momento com os nossos irmãos, estudando e aprendendo a palavra do Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pois o Senhor tem nos guiado a toda a verdade, nos ensinado tudo aquilo que nós precisamos aprender. Pedimos muito a Ti, Senhor, que continue conosco, nos guiando, iluminando o nosso entendimento e nos auxiliando, Pai, nos ajudando a ser uma bênção, Pai amado, para nosso semelhante e sermos fiéis para com o Senhor. Que estas palavras, meu Deus, sejam aplicadas ao nosso coração e na nossa vida, Senhor, e que possamos ajudar, meu Pai, muitas outras pessoas a compreender essas verdades e esses ensinamentos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com a tua vida, com a tua casa, com a tua família, hoje e para sempre. Amém. Eu louvo a Deus pela minha família, pela minha esposa, pela minha filha, pelos meus vizinhos, pelos meus irmãos, pelos meus familiares de perto e de longe. Louvo a Deus por todas as vidas que estão nos acompanhando. Estou certo de que aquele que começou em nós a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de nos encontrarmos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus te abençoe e até sexta-feira, onde aprenderemos sobre a pessoa do Espírito Santo. Iremos entender: quando a igreja for tirada da terra, o Espírito Santo é levado ou não? Até sexta, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até breve. Amém.